Bom dia, Carol. Bom dia, Raíssa e os ouvintes da Eldorado. Bom dia. Adri, presidente Lula adiou para abril a divulgação do novo arcabouço fiscal, disse que o governo não vai ter pressa para apresentar a nova regra, que só será divulgada então depois dessa viagem à China, de 26 a 31 de março. O que está por trás desta decisão? Bom, Carol, o principal problema para o presidente Lula é que ele quer aumentar os gastos com saúde e educação. E ele já tinha dado a senha, né, para esse ponto de vista quando, nos últimos 2 dias, ele vem falando que a regra tem que ser feita preservando gastos com saúde e educação. Acontece que o novo arcabouço fiscal, o projeto do novo arcabouço fiscal, ele vai revogar o teto de gastos, que é a regra que limita o crescimento das despesas à variação da inflação. Essa regra, ela está valendo hoje e quando o projeto for aprovado, o novo projeto vai revogar o teto de gastos. Acontece que há um piso mínimo de recursos para ser aplicados em saúde e educação que volta a funcionar com a regra, com o fim do teto de gastos. E, portanto, o governo quer fazer um modelo de marco fiscal que recupere os recursos que, na avaliação dos economistas do PT, foram perdidos para a saúde e educação durante a vigência do teto de gastos. Esse piso aí é 15% para saúde, da receita corrente líquida, e 18% para a educação, né? Vai ter alguma regra de... 18% da educação com relação aos impostos. Aos impostos. Né? Aos impostos. E vai ter alguma regra de transição, Adri? Vai ter, e é isso que está discutindo, o que o Haddad, o ministro da Fazenda, chama, Heisen, de regra de transição, nada mais, nada menos do que aumentar os recursos, recompor essas perdas que eles consideram que teve durante a vigência do teto de gastos. Por quê? Porque o teto, ele congelou o aumento das despesas de saúde e educação, permitindo apenas a variação da inflação. E esses recursos, a aplicação de recursos estariam maior nesses anos todos se não fosse o teto de gastos na avaliação dos economistas do PT. Então, eles estão fazendo as contas para ver o quanto que os gastos podem, para essas duas áreas, os investimentos para as duas áreas podem aumentar no novo modelo. Há uma preocupação também, Heisen, com investimentos na área de infraestrutura. O próprio ministro dos Transportes, Renan Calheiros, filho, né, que ele é filho do senador Renan Calheiros, ele tem alertado que não pode faltar recursos para investimentos na área de infraestrutura. Resumindo, Heisen, todo mundo quer ficar de fora do aperto que, em tese, teria que vir por aí com a nova regra fiscal. Adri, vamos ouvir então o que disse ontem o presidente Lula numa entrevista ao portal 247 sobre o assunto. O marco fiscal. Por que eu decidi? Porque é preciso discutir um pouco mais. A gente não tem que ter a pressa que algumas pessoas do setor financeiro querem. Nós precisamos saber o seguinte: eu vou fazer o marco fiscal, eu quero mostrar ao mundo que eu tenho responsabilidade. Haddad recebeu nos últimos dias, né, um aval, um ok, um joinha do vice-presidente, do time econômico, da ministra da Gestão, da ministra do Planejamento, foi até Arthur Lira, conversou com a ala política. O ministro da Fazenda não fica enfraquecido com essa freada enfim, por mais que tenha até cogitado nem viajar para a China para tocar essa pauta nos próximos dias, como é que fica a situação do ministro e também do Copom, que tem uma decisão importante hoje? Carol, a minha avaliação é que como a Haddad vai na viagem, né, vai nessa comitiva, vai ficar próximo do presidente, ele vai
ficar ali no ouvido do presidente e procurar defender a sua regra fiscal. O presidente está lá no Palácio do Planalto e lá ele tem ouvido muitos integrantes do partido que querem gastar mais. Na viagem ele vai poder explicar, né, muito próximo, vai poder explicar melhor os seus planos e colocar a sua visão. Eu penso justamente o contrário, que ele terá uma oportunidade maior de convencer o presidente Lula da importância de ter uma regra de controle de gastos que seja crível e sólida, porque senão o mercado financeiro, que o Lula tanto critica, não vai comprar essa regra e a gente vai continuar com o risco fiscal, comprar, que eu falo entre aspas, né, vamos continuar com o risco fiscal influenciando os juros de mercado, sobretudo os juros futuros, que estão muito elevados e atrapalham justamente os investimentos, os projetos de investimentos que podem acelerar o crescimento da economia brasileira. Então, hoje que sai a decisão do Copom, né, Adri, sobre a taxa básica, e nesse aspecto, porque todo mundo está concordando no discurso oficial, porque o novo arcabouço vai permitir queda dos juros, mas o Copom olha como para isso na sua avaliação? Pode dar um voto de confiança ou vai esperar um pouco mais? Acredito que vai esperar um pouco mais, porque o Copom ele trabalha com fatos, né? Não tem ainda divulgação do novo arcabouço, dos detalhes do novo arcabouço, e é uma avaliação de que essa regra ela tem que estar detalhada, não dá para ser na base o mercado gostou, vai gostar, né, como foi o planejamento, o Simone Tebet falou, o Haddad também falou que está todo mundo gostando, precisa todo mundo aprofundar, ver os detalhes, botar ela na mesa, Raíssa. Aí sim, isso pode ter um efeito, se ela for boa o suficiente na avaliação dos especialistas para colocar as contas públicas numa trajetória sustentável. Pois é, tem então essa decisão do Copom e lá na frente também o que está levantando uma luzinha amarela é a questão do projeto de lei de diretrizes orçamentárias em abril, né, Adri? Exatamente, porque qual o dilema, Carol? A lei de diretrizes orçamentárias, o projeto, ele tem que ser enviado no dia 15 de abril. Isso é uma regra que está prevista na legislação brasileira. A LDO, como é chamada, ela define como o orçamento da União do ano seguinte, ou seja, de 2024, estamos falando aqui de 2024, vai ser desenhado, quais as diretrizes, como vai ser proposto ao Congresso Nacional. Acontece que, neste momento, o teto de gastos ainda está em vigor. Ele não foi revogado ainda, ele só vai ser revogado quando o projeto do novo arcabouço, que a gente está falando aqui, vai ser por aprovado. Então, o dilema o governo quer enviar a LDO já contando com um novo arcabouço fiscal. Ele pode prever isso se o projeto tiver sido enviado ao Congresso Nacional. Então por isso há uma pressa, mas você viu que Lula colocou ali um banho de água fria nessa pressa e disse que é preciso ter mais cuidado. Foi esse o recado do presidente Lula, Carol. Esperar é uma regra muito importante, vai definir pontos centrais, né, na política econômica do governo Lula até o final do ano. Tem também um embate no Congresso para aprová-la e eu estou com o presidente Lula nesse ponto. Eu acho que é melhor fazer um desenho sem pressa, porque depois não dá para dizer que a regra está mal formulada. Sim. Então, um debate é muito importante. Dei uma pesquisada rapidinho aqui, um voo direto do Brasil para a China leva, em média, 36 horas, Andri. É bastante tempo, então, pelo menos só na viagem do ouvidinho ali funcionar. Muito tempo. Você viu que o Lula
quando ele ganhou a eleição, ele fez uma viagem, né, para a COP, para reunião de meio ambiente, e quem ele levou foi o Haddad. O Haddad voltou de lá ministro da Fazenda, Carol. É verdade, boa lembrança.